O vídeo de hoje é sobre um tema muito especial para mim e tenho certeza que para muitos de vocês também. Sim, meus amigos, hoje falaremos sobre a Força, essa entidade cósmica que nos rodeia, cheia de encantos e mistérios. Mas mais do que isso, iremos entender como ela funciona no universo Star Wars, além de toda a filosofia que a envolve, segundo palavras de Dave Filoni. Então, vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. Quando se fala em Star Wars, logo vem em mente sabres de luz, criaturas alienígenas e naves espaciais. Mas talvez o elemento mais profundo e duradouro da saga seja justamente a Força e tudo o que ela representa. Esse poder místico foi apresentado em quase todos os filmes da saga e tem sido parte central da mitologia da galáxia desde o lançamento de Uma Nova Esperança em 1977. Mas afinal, o que exatamente é a Força? Em Star Wars Uma Nova Esperança, Obi-Wan Kenobi descreveu a Força como algo sempre presente. A Força é o que dá a um Jedi o seu poder. É um campo de energia criado por todas as coisas vivas. Ela nos cerca e nos penetra. Ela une a galáxia. Décadas depois, em 2017, com o lançamento de Os Últimos Jedi, conseguimos ter um novo ponto de vista em relação a ela. Só que agora era a vez de Luke Skywalker relembrar e passar a sua primeira lição em diante para Rey, ensinando que a Força é a energia entre todas as coisas, uma tensão, um equilíbrio que une o universo. E, em uma cena muito legal, conseguimos ver esse equilíbrio sendo demonstrado. A ilha, os pássaros, morte e decadência, que alimentam uma nova vida, quente, frio, paz, violência. Tudo isso sugere que a Força não é apenas um superpoder Jedi, mas sim uma peça fundamental para o funcionamento do universo como um todo. Os filmes da saga principal normalmente focam em um pequeno grupo de pessoas capazes de usar a Força, como por exemplo os Jedi ou os Sith. Mas tecnicamente, qualquer um pode acessar esse campo de poder. Fazer isso requer apenas um pouco de sensibilidade. Na trilogia prequel, George Lucas tentou definir precisamente como uma pessoa pode ser mais sensitiva à Força do que outra, introduzindo os polêmicos midi-chlorians. Em Ameaça Fantasma, Mestre Qui-Gon Jinn descreve os midi-chlorians como formas de vida microscópicas que vivem dentro das células de cada criatura viva. Elas criam uma simbiose mutuamente benéfica, que para algumas pessoas abre portas para os poderes da Força. Isso não significa que os midi-chlorians são a mesma coisa que a Força. Eles são basicamente canais para isso. Como Qui-Gon explica, eles ajudam as pessoas a entender a vontade da Força. Os Jedi usavam exames de sangue para medir a contagem de midi-chlorians de uma pessoa. Quanto maior a contagem, maior era a conexão dessa pessoa com a Força. Pense na Força como um cofre trancado, cheio de riquezas. E pense nos midi-chlorians como a chave que destranca esse cofre. Algumas pessoas estão mais sintonizadas com esse campo de energia do que outras. Independentemente de se tornarem ou não Jedi, essas pessoas podem usar a Força inconscientemente, como ficou sugerido no caso de Finn em A Ascensão Skywalker. A Força permite que aqueles com alta contagem de midi-chlorians façam coisas impressionantes. Uma das habilidades mais poderosas disponíveis a alguém sensitivo à Força é a telequinésia, também conhecido como a habilidade de mover objetos com a mente. E isso varia desde objetos comuns, como um pedaço de fruta, até mover objetos muito pesados, como um X-Wing afundado em um pântano. Temos também o clássico truque mental Jedi, que já vimos em ação em Uma Nova Esperança, Ataque dos Clones e O Despertar da Força. Pode não parecer muito, mas é uma excelente opção para se safar de situações difíceis. Os usuários da Força também têm uma espécie de sexto sentido, que os permite sentir coisas ruins acontecendo a outros, ou, no caso de pessoas como Anakin Skywalker, até ter visões do futuro. O grau em que uma pessoa é sensitiva à Força também pode afetar o quão poderosa ela eventualmente se torna. Rey é extremamente sensitiva, então seus primeiros encontros com a Força desbloquearam um nível de poder que usuários mais experientes talvez nunca alcancem. E isso não é exclusivo dos usuários do lado da luz.
A ascensão Skywalker demonstra que Palpatine também tinha poderes muito além de qualquer coisa que já tínhamos visto. No filme, vimos que ele, de alguma maneira, sobreviveu à suposta morte no final de O Retorno de Jedi, e que foi capaz de criar o Supremo Líder Snoke como seu Strandcast. Além disso, a novelização oficial do filme revela que o Imperador havia se preparado para uma possível revolta de Darth Vader. Afinal, todos os mestres Sith estão fadados a serem atacados e substituídos por seus aprendizes. Então o velho Palpa já estava se preparando para projetar sua consciência em um novo recipiente, nesse caso, um clone dele mesmo. No final, o poder do Imperador de transferir sua consciência não o salvou, mas isso só mostra o quão longe conseguimos chegar em relação aos poderes da Força, desde um simples truque de mente Jedi lá em 1977, até poderes complexos e inéditos, com a projeção pela Força e a cura pela Força agora em 2019. No Legends de Star Wars, os estudiosos dividiram a Força em 4 aspectos para poderem aprender os seus métodos: a Força Viva, a Força Unificadora, a Força Cósmica e a Força Física. Esses 4 aspectos não apenas permitiam compreender melhor esse conceito elaborado, mas também influenciaram a maneira com que a pessoa usaria a Força. A Força Viva, ou Living Force, encorajou seus usuários a abandonarem as emoções e abraçarem uma atitude de viver no momento. Ela representa a ideia de que a força está aqui e agora, e o presente deve ser abraçado. Muito foco no futuro cria turbulência. Abrangendo todas as formas de vida, Qui-Gon Jinn foi o maior defensor dessa prática. Já a força unificadora liga o universo como um todo. Aqueles que a praticam acreditam que não existe nem o lado sombrio, nem o lado da luz. Em vez disso, a força trata todos como iguais, e nada é totalmente ruim ou totalmente bom. Em total contraste com os caminhos da força viva, que abraça a ideia do presente, os seguidores da força unificadora olham para o futuro. Eles se concentram no destino ao invés do aqui e agora. Portanto, as visões são comuns para aqueles que a praticam. Yoda era um dos seguidores mais proeminentes da força unificadora. Tornar-se um com a força é o objetivo comum entre muitos usuários de Star Wars. É aqui que a prática da força cósmica é mais útil. Ela é a energia que conecta um ser à força. Através dela, um Jedi pode aprender como se tornar um Force Ghost, ou um fantasma da força. Na 6ª temporada de Clone Wars, Qui-Gon explica a Yoda: "Eu sou uma manifestação da força, uma força que consiste em 2 partes. Os seres vivos geram a força viva, que por sua vez alimenta a fonte que é a força cósmica. Toda a energia da força viva de todas as coisas que já viveram alimentam a força cósmica, ligando tudo e se comunicando conosco através dos midi-chlorians. Por causa disso, posso falar com você agora." E por fim, temos a força física, que permite usar o poder de maneira física. Exemplos de seu uso são o Force Push, o Force Lightning, o Force Heal e o Force Projection. Embora todos os 4 aspectos da força sejam diferentes, eles se complementam. E agora, gostaria de falar da parte mais filosófica da força, o lado da luz, o lado sombrio e o equilíbrio. Eu separei aqui um trecho do Dave Filoni falando sobre isso, que eu acho que ilustra muito bem isso. Espero que vocês gostem. A força é uma habilidade que pode ser usada de forma altruísta ou egoísta, e como alguém escolhe exercê-la, determina se você está do lado sombrio ou da luz. O lado sombrio da força se manifesta em nossa ganância, desejo de poder e medos. E o lado luminoso da força é propagado por ações altruístas, por viver em equilíbrio e por superar nossos medos. A força existe naturalmente em equilíbrio, e esse equilíbrio é jogado fora quando alguém opta por ceder aos seus medos e em seguida sai do controle, fazendo escolha egoísta após escolha egoísta. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Nossas próprias ambições podem transformar a força em algo terrível, mesmo que nossas intenções tenham sido boas. Nem sempre percebemos que estamos agindo por medo ou egoísmo. Anakin acreditava que estava tentando salvar sua esposa. Ele tinha medo de perdê-la. Ele escolheu agir de acordo com seus medos e tentou controlar a situação. Aquele momento de escolha, como agimos e reagimos, é muito importante. A escolha entre a luz e a escuridão muitas vezes é sutil,
e não se limita ao Jedi e ao Sith. Todos nós lutamos com o equilíbrio entre a luz e a escuridão dentro de nós. O próprio Mando, por exemplo, teve uma grande escolha: fazer o seu trabalho, encontrar a criança e entregá-la ao Império, ou acolher essa criança perdida, protegê-la e tornar-se seu guardião. Foi uma escolha crítica e que teve grande impacto não só em sua vida, mas na de Grogu também. E esse é o aspecto mais bonito na filosofia da Força, na minha opinião. E é algo que podemos aplicar em nossas vidas, ainda mais no mundo de hoje. Muita gente pode até achar que Star Wars é apenas um filme de navinha espacial e espada laser, mas para tantos e tantos outros, Star Wars é um conforto, é um escape dos nossos problemas do dia a dia, mas mais do que isso, também é uma filosofia de vida. Então, muito obrigado por acompanharem o canal, por terem acompanhado o vídeo, e que a força esteja sempre com você.